Eis uma apresentação da aplicação dos conceitos de geopolítica para o nível do indivíduo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Normalmente, quando se fala em geopolítica, se pensa na relação de poder entre países, com suas disputas territoriais, comerciais, culturais e etc. O caso é que, em nível mundial, os países já vivem em um sistema anárquico, ou seja, não há um ente superior coercitivo ditando regras. É o que se chama de soberania nacional. Nenhum país pode obrigar o outro a assinar um termo, a comprar seus produtos ou a pagar impostos. Todas as relações entre países são baseadas em acordos firmados de forma pacífica. São os conhecidos acordos internacionais. Recentemente, esteve em pauta o Acordo de Não Proliferação de Armas Nucleares, do qual o Brasil é voluntariamente signatário, para o qual, entenda-se, os políticos em Brasília, com suas tramóias, decidiram assinar esse acordo. Após o presidente assiná-lo, o Congresso deve ratificar e só a partir disso passa a valer em território brasileiro. Mas, enfim, vamos falar do que há em um nível acima dos países. Há vários tipos de organizações, em suma criadas para mediar os mais variados conflitos entre países, servindo de palco para discussão de ideias, solução de contendas e abrandamento de hostilidades, como a Organização das Nações Unidas. Há instituições supranacionais que têm um papel apenas de recomendação, como a Organização Mundial da Saúde, ou para uma finalidade de ajuda humanitária, como a Unicef. Há também instituições que funcionam como tribunais privados, como a Organização Mundial do Comércio, da qual o Brasil também participa. Mas que fique claro, cada país é soberano e não é obrigado a participar de nenhuma dessas organizações. Obviamente, há vantagens em participar, portanto, há incentivos que atraem os países e, de maneira pacífica, se associam ou não. Então, uma forma imediata de se antever uma sociedade de leis privadas, onde o indivíduo é soberano e ninguém pode forçá-lo a nada, é justamente observar a relação entre países. Como esse é um tema de interesse da geopolítica, fica óbvia a aplicação de conceitos dessa ciência também no nível individual. Antes de analisarmos melhor essa proposta, fica aqui o esclarecimento que, apesar da estrutura entre os países funcionar, em teoria, seguindo um modelo anárquico, tais países seguem internamente o modelo estatal, não sendo modelos ideais para uma sociedade libertária. Internamente, o Estado estipula coercitivamente regras que dificultam a vida dos cidadãos. Então, tenha isso em mente antes de escutar a nossa análise, que deve ser interpretada apenas a nível teórico e em alusão a um modelo que permita tal interação a nível individual. Agora, vamos aos casos. Primeiro, relações com vizinhos. Vizinhança sempre foi uma eterna fonte de conflitos. Pode-se entender esse fato pelo conceito das inevitáveis externalidades negativas. Praticamente, qualquer ação humana provoca efeitos, que aqui chamamos de externalidades. Elas podem ser positivas ou negativas. Por exemplo, se eu construo um muro no meu terreno, ao mesmo tempo valorizo o terreno do vizinho, mas também pode haver conflitos de divisa, problemas como ruídos e vibrações que venham a causar prejuízos. A pior maneira de resolver isso é acionando a justiça estatal, como se vê no caso da Casa Listrada, que custou 50 milhões de reais por causa dos vizinhos, que já foi falado aqui no canal. Então, como fazer? Observe o que fazem os países. Sem uma justiça para apelar e pela inviabilidade de destruir o vizinho, a solução é negociar. Nisso, a diplomacia brasileira tem muito a nos ensinar. A Escola de Rio Branco, aqui no Brasil, é herdeira da Escola de Diplomacia Portuguesa, que conseguiu garantir a soberania de um país minúsculo e apertado entre montanhas e o Oceano Atlântico. Basicamente, trata de fazer prevalecer o que há de bom e comum, fazendo diminuir a importância do conflito em si. Além disso, no caso individual, se pode escolher os vizinhos, o que é impossível aos países. Então, informe-se acerca da vizinhança. Veja se você se identifica com os valores dos moradores locais, se a paisagem lhe agrada, enfim, se nesse local você terá condições de progredir nos vários aspectos da sua vida.
Seguindo o conceito de Heartland, é importante posicionar-se em relação a serviços como escolas e mercados, considerando as vias de acesso. Procure lugares abertos e de visão ampla, servidos por grandes avenidas e com bons serviços próximos. Lembre-se, a boa relação com os donos e funcionários desses serviços também é essencial. Em prédios residenciais, procure os andares mais altos que permitam visão ampla, além de melhor ventilação e iluminação. Segundo, relações comerciais. Pense como seriam suas relações de trabalho sem um ente ditador de regras. Sim, mais acordos. Bem, já se pode ver bem que a liberdade vai trazer consigo a responsabilidade por seus acordos, exatamente como são os países. Pode ser que em alguma ocasião se faça um acordo ruim, mas se trata também de um aprendizado que caberia à família passar adiante. Observar contratos, cumprir promessas e pagar em dia são práticas milenares para se construir relações de respeito e, consequentemente, obter prosperidade. Os antigos tinham um ditado: sua imagem é a única coisa que você tem. Como é o caso da Argentina nas últimas décadas, sua reputação vai ladeira abaixo. Ele não consegue mais financiamento e fica mal visto pelos parceiros comerciais. Por outro lado, o bom pagador inspira confiança e tem acesso a mais oportunidades de crédito e de negócios em geral. Terceiro, segurança. Exércitos defendem o território e a soberania das nações, garantindo os limites de cada país e fazendo valer sua lei no território. Pessoas armadas defendem suas propriedades e garantem sua soberania e a da sua família em seu território. Têm o direito de expulsar invasores e proteger sua propriedade. Em acordo com vizinhos, podem compor sistemas de proteção e vigilância, como fazem, por exemplo, Brasil e Argentina, na construção e operação de satélites de monitoramento. Bandidos que desejem invadir e roubar sua propriedade ficarão desincentivados ao saber que você dispõe de armamento para defesa e sistemas de vigilância. Inclusive, o papel de vizinhos na proteção da sua propriedade privada é essencial, mais um argumento para buscar boa vizinhança e manter boas relações. Quarto, recursos naturais. Em ambiente urbano, não faz muito sentido falar nesse tipo de recurso, mas em ambiente rural, sim. Se na sua propriedade rural há recursos naturais, eles podem e devem ser utilizados para seu desenvolvimento, garantindo o melhor aproveitamento dos mesmos. Exatamente como fazem os países. Você tem o direito de aproveitar os recursos à sua disposição ou não, caso deseje. O Brasil tem explorado madeira desde os primórdios do descobrimento, e antes disso, os índios também a usavam como lenha e como estratégia de caça. Por que não podemos usar agora? E se você decide preservar uma área, seja por sua beleza cênica, por constituir um manancial de água ou qualquer que seja sua justificativa, é justo que o faça, assim como os países também mantêm seus parques e áreas de proteção ambiental. Quando falamos em recursos, eu sei que você pensou em ouro, mas a lógica pode ser aplicada para quaisquer recursos naturais: madeira para construções e combustível, pedras para pavimento e alvenaria, cursos d'água para abastecimento e energia, solo para aterro, frutas e animais silvestres para alimentação e etc. Ninguém tem melhores incentivos para a preservação do que o proprietário da terra. E, se ele errar nesse quesito, será ele responsável e pagará por isso. Não estou falando de multas. A má alocação de recursos gera prejuízo e escassez, empobrecendo o indivíduo e diminuindo suas possibilidades de novos erros, forçando-o a rever suas ações e adotar práticas sustentáveis. Sobre uma visão austro-libertária de questões ambientais, veja o canal do Marco Batalha, na descrição deste vídeo. Quinto, organizações supra-individuais. Do mesmo princípio das organizações supranacionais, em uma sociedade de leis privadas, o indivíduo também participaria de maneira voluntária de organizações para tratar de conflitos, oferecer ajuda humanitária, entre outros. Assim, empresas seriam assistidas por câmaras de comércio, conflitos seriam tratados em tribunais privados e ajuda humanitária organizada por entidades religiosas e beneficentes. Relações entre essas entidades supra-individuais seriam estipuladas por acordos, como ocorre com a ONU hoje em dia. Sexto e último, dinheiro. Hoje em dia, os países utilizam o dólar como referência de valor para realizar transações comerciais no mundo todo.
Esse padrão foi consolidado após a Segunda Guerra Mundial com a anuência dos países, que falidos se viram propensos a assiná-lo. Talvez não tenha sido uma boa solução, e hoje os países sofrem com inflação da base monetária e desvalorização de suas moedas. Da mesma maneira, o indivíduo com seus parceiros irão escolher um padrão monetário para realizar suas transações. Dentro do mercado, obviamente, será a solução que melhor atender às necessidades de um dinheiro confiável, seguro e não confiscável, como o Bitcoin. Acho que ficou claro que a chave para o sucesso em uma sociedade de leis privadas, mas não só nela, se relaciona à capacidade de fazer bons acordos e ter boas relações com vizinhos e parceiros comerciais. Então, decida qual será a sua abordagem. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!